Quem puder compartilhar o link aí compartilhe no Facebook ou no Instagram, porque vamos ler agora o livro de Srila Govinda Maharaj, Demolindo os Pilares do Ego, e pode ser que alguma alma entre e veja essa aula, escute Srila Govinda Maharaj. Sripata Maharaj, eu já contei isso, mas nunca é demais contar de novo. Ele falou que a alma que está querendo Krishna, ela vai ser direcionada para o local que estiver falando de Krishna. Não importa o dia, não importa o horário, ela vai ser direcionada. Então, mas nós temos que dar a oportunidade, como que a alma vai descobrir Krishna se nós não fizermos a nossa parte, não compartilharmos, não pregarmos. Então temos que fazer nossa parte para que as almas consigam se conectar com a consciência de Krishna. Então quem puder compartilhar, eu agradeço. Vamos continuar então o capítulo 4 do livro Demolindo os Pilares do Ego. Vamos ver só se já lemos essa parte, aí pularemos para a próxima. Ao ver as crianças vindo e fazendo suas oferendas, e vendo o quão iluminadas e atraídas... Já lemos essa, vamos para a próxima. Fiquei com Srila Guru Maharaj durante 42 anos. Eu não ia a lugar algum que não fosse... Também já lemos. O Sri Chaitanya Charitamrita apresenta o seguinte exemplo. Você é o proprietário de uma grande riqueza, mas apesar de esta se encontrar em sua própria casa, você não sabe onde ela está escondida. Você não sabe que está escondida dentro de você. Ao procurar por ela, se você for para o lado ocidental, para o lado... Também já lemos essa. Então acabamos o capítulo 4. Vamos entrar agora no capítulo 5. Pergunta. Srila Maharaj, o Senhor mencionou como Srila Guru Maharaj lhe pediu para ler o Srimad Bhagavad Gita sob a orientação de Srila Swami Maharaj e que esse processo iria mantê-lo no trilho certo. Por favor, poderia o Senhor explicar isso mais amplamente? Srila Govinda Maharaj. Sim, posso tentar explicar através do seguinte exemplo. Quando um vagão de trem corre sobre a via principal, ele não deve desviar para outra via ou poderá descarrilhar. Então, Guru Maharaj disse, quando eu não estiver aqui, você lê o Srimad Bhagavad Gita de Srila Swami Maharaj. Fique sobre nos trilhos. Este era o seu conselho, ou melhor, sua ordem. Naquela época, ele não nos dava conselhos. Sua ordem era suficiente. Desde o dia em que me juntei ao mate, pela misericórdia de Srila Guru Maharaj, vi muitas coisas. Também ganhei muitos amigos, e eles são todos muito bons Vaishnavas. Srila Swami Maharaj era um muito grande Vaishnava, e quando ele expressou que Govinda Maharaj é meu filho, isso não foi algo leve. Naquela época, ele era um grande guru mundial. No encontro para a inauguração do Mayapur Chandradoi Mandir, em 1973, ele também disse aos presentes que me considerava como seu filho, e Srila Sridhar Maharaj como seu Shiksha Guru. No encontro de abertura de seu templo, ele expressou isso. Considero isso uma espécie de honra para mim, e é uma grande fortuna. De outra forma, eu não obteria esse tipo de honra.
mas sei que sou uma alma pequenina e caída, e sempre sinto isso. Quando Srila Guru Maharaj quis dar seu assento a mim, eu tinha muito medo de aceitar. Srila Govinda Maharaj então está contando a história de Swami Prabhupada, que Guru Maharaj explicou para ele. Na verdade não orientou, ele ordenou, como ele falou, né? Que Srila Siddhartha Maharaj falou: enquanto eu não estiver aqui, fique sob a guia de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada para ler o Bhagavad Gita, o Śrīmad Bhagavad Gita. E Prabhupada disse que ele considerava Srila Govinda Maharaj, a Bhaktivedanta Swami Prabhupada considerava Srila Govinda Maharaj como se fosse seu filho. E quando ele fala da inauguração do templo de Mayapur, há um tempo atrás eu já contei essa história, que Prabhupada veio pregar aqui no Ocidente e ele fundou a missão dele no Ocidente, não foi na Índia. E depois que ele ficou durante uns 10 anos, pouco menos aqui no Ocidente, ele foi para a Índia e inaugurou o templo da sua missão ISKCON lá em Mayapur. E ele convidou Srila Siddhartha Maharaj e Srila Govinda Maharaj para participar dessa inauguração. É sobre isso que Srila Govinda Maharaj está falando. E lá, perante todos, ele também falou que Srila Govinda Maharaj era o seu filho querido, e era o seu filho mais querido, e falou perante todos que Srila Siddhartha Maharaj era o seu guru instrutor, seu Shiksha Guru. E Srila Govinda Maharaj ainda, ele fala que ele é uma alma caída. Veja só que humildade. Não tem nenhum ego. Nenhum ego. Perante todos, a Bhaktivedanta Swami Prabhupada falou que ele é o seu filho. E mesmo assim ele não tem ego. Humildade. Muito humilde. E Srila Siddhartha Maharaj falou que ele era o devoto mais querido. Por isso que ele deu o nome de Srila Bhaktisundar Govinda, porque a deidade principal do mate é Govinda. O lago preferido de Srila Siddhartha Maharaj é o Govinda Kunda. E o seu devoto predileto não poderia ter outro nome senão Govinda. Eu não queria ser um guru. Na realidade, eu tenho alguma prévia experiência brahmane. Eu nasci numa família de brahmanes, que era uma família de gurus. Meu pai, meu avô, bisavô, etc., todos foram gurus. Tendo nascido numa tal família, eu conhecia a posição de um guru. Portanto, não estava ávido para aceitar a posição de guru e não queria brincar nem fingir para os outros sobre tais assuntos. Portanto, evitei. Srila Guru Maharaj, sou uma alma muito caída. Não posso ser guru agora. O Senhor é guru. Por favor, continue. Quando você vai ser guru? Eu verei depois. Mais de 30 anos se passaram dessa maneira. Mas Srila Guru Maharaj era muito culto em assuntos legais e disse: depois de passar este assento de guru para você, se eu viver por pelo menos 2 anos, então a sua posição será firme. De outra forma, podem surgir algumas perturbações. Ele explicou que se alguém doa uma propriedade aos outros como presente, então, de acordo com a lei indiana, isso estará garantido se ele permanecer vivo por pelo menos mais 2 anos. Então Srila Guru Maharaj disse: não deverei ficar neste mundo por muito mais tempo. Assim você tem que tomar o assento agora. O que estou dizendo a você é o meu último desejo. Se você não aceitar isso agora, eu morrerei hoje. Você ouviu isso? Eu quis esperar mais 3 meses. E então eu disse: Maharaj, eu não arrumei tudo. Assim, por favor, me dê mais 3 meses. Srila Guru Maharaj respondeu: não, você tem que aceitar sannyasi depois de amanhã. E nessa ocasião, você deve aceitar o assento de guru deste mate.
eu o darei a você. E se você disser não, então eu morro hoje. Srila Govinda Maharaj está contando a história de como Guru Maharaj pediu para ele ser guru. Depois de muitos anos, mais de 30 anos, ele não teve outra forma, porque Srila Siddhartha Maharaj falou: se você não aceitar, eu vou embora, eu vou abandonar esse corpo. Então ele foi obrigado a aceitar. E 2 anos antes, porque como foi falado na Índia, a lei da Índia, se alguém fizer uma doação para o outro, tem que esperar 2 anos até abandonar o corpo, senão não tem valor, alguém pode contestar isso. Então, é importante isso, 2 anos antes, e o Guru sabe quando ele vai abandonar o corpo. Então, por isso que Srila Siddhartha Maharaj fez isso. E a partir desse momento que ele recebeu sannyasi e recebeu o assento de Guru, mesmo com Srila Siddhartha Maharaj ainda encarnado, ainda sob os nossos olhos, toda a iniciação que aconteceu a partir do dia que ele falou que Srila Govinda Maharaj era o Guru, o dia do sannyasi, Srila Govinda Maharaj, todos os devotos iniciados foram em nome de Srila Govinda Maharaj. Então, 2 anos antes de Srila Siddhartha Maharaj abandonar o corpo, isso está no testamento de Srila Govinda Maharaj também, ele conta isso. 2 anos antes dele abandonar o corpo, Srila Siddhartha Maharaj, todos os iniciados do Sri Chaitanya Sarasvati Mati são discípulos de Srila Govinda Maharaj. Mesmo que Srila Siddhartha Maharaj estava encarnado. E aconteceu até algumas vezes de Srila Siddhartha Maharaj ele dar iniciação como Ritrik em nome de Srila Govinda Maharaj. Isso não é comum, mas ele fez. Ele ainda encarnado, ele deu iniciação, mas no nome de Srila Govinda Maharaj. O discípulo ficou de Srila Govinda Maharaj, não dele. Então, os discípulos, a partir de 86, precisa ver a data que Srila Govinda Maharaj recebeu o sannyasi, mas a partir desse momento, todos os discípulos do Sri Chaitanya Sarasvati Mati eram de Srila Govinda Maharaj, foram e são de Srila Govinda Maharaj. O Diksha Guru, Guru iniciador, é Srila Govinda Maharaj. Temos uma pergunta aqui, depois continuaremos a ler. A pergunta é da Jana Vididi. Não controlamos alguns tipos de pensamentos. Podemos cometer ofensas também através dos pensamentos? Então, tudo tem níveis. Existem níveis de ofensa. Só um minuto que eu vou religar o Instagram. Tudo existem níveis no Gaudiya Vaishnavismo. Os 4 princípios têm níveis. As ofensas têm níveis. Quando queriam, depois que Gorakshora Das Babaji Maharaj abandonou o corpo, ele está na nossa sucessão discipular no altar, a foto dele. Gorakshora Das Babaji Maharaj, quando ele abandonou o corpo, todos queriam o corpo dele, todos os discípulos queriam o corpo dele. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura também queria o corpo do seu guru instrutor.
do seu guru iniciador, Diksha Guru. E aí era aquela briga, todo mundo queria, aí Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada começou falando, quem aqui não teve nenhum contato com mulher há menos de um ano, e aí alguns foram embora. Quem não teve contato com mulher há menos de meio ano, e alguns foram embora. E aí, por fim, ele falou, quem não teve contato com mulher há menos de uma semana, e todo mundo foi embora. Todos os discípulos tinham contato com mulher, tinham relacionamento com mulheres. E aí como ele era um devoto que tinha a renúncia da mente também, todo mundo respeitava ele, porque ele tinha a renúncia da mente também. Claro que a mente é muito mais difícil da gente renunciar, mas quando o sannyasi, o Tridandi Sannyasi, ele recebe a iniciação do seu guru, seu sannyasi guru, ele promete, ele faz um voto, vrata, para o seu guru, que lhe deu sannyasi. E ele fala, eu vou renunciar ao meu corpo, às minhas palavras e à minha mente. Então, tudo tem níveis. É muito mais difícil a gente renunciar à mente, não ofender o outro com a mente. Mas é muito menos, é menos ruim você ofender com a mente do que você com palavras. E é muito pior as palavras e você divulgar isso no Facebook ou numa mídia. Então, tudo tem níveis, mas o ideal é não ofender nem na mente. Mas como o Srila Acharya Maharaj deu aula domingo passado, e hoje foi colocado, creio que a última parte da aula, parte 6 da aula, eu postei hoje isso, tanto no Facebook como no grupo do templo, e foi postado no SS Mata Internacional, isso em inglês hoje. Então ele fala que um devoto, para não cometer ofensa, ele tem que servir. Então a única forma de a gente não cometer ofensa, ou verbal, ou física, ou qualquer tipo de ofensa, a única forma mental é praticar o serviço devocional corretamente. Não adianta a gente ficar pensando, não vou ofender, porque quando você percebe, você já ofendeu, você está pensando. Não temos como controlar nossa mente. A única forma de controlar a mente é quando a alma controla o intelecto, a inteligência controla a mente. A inteligência até pode controlar a mente. Se alguém, como o Srila Acharya Maharaj fala, se alguém está ofendendo alguém verbalmente, a conduta que temos que ter não é incentivar e começar a falar mal da pessoa também. Nos calamos, temos que ficar quietos. Se alguém começa a falar, ou nos retirarmos. Alguém começa a falar mal de alguém, você se retira ou você fica quieto. Não vá incentivar e começar também a entrar nessa ofensa à pessoa. Mas a mente é muito mais difícil de controlar do que as palavras. Mas o único processo que vai fazer com que não façamos ofensa a alguém é pelo serviço devocional. O serviço devocional vai limpando nossa alma, porque isso é um problema da alma, é uma das doenças da alma. Srila Acharya Maharaj falou sobre a raiva, sobre o ego, sobre a ofensa. É uma doença da alma, são várias ofensas, são várias doenças que a alma tem. E uma delas é a ofensa. E todos nós estamos doentes, a nossa alma está doente. Então, temos que fazer o serviço devocional corretamente para que isso gradativamente vá assumindo da nossa vida. Não há outra forma. Cantando Mahamantra Hare Krishna, mesmo cometendo ofensa, mas também vai tirar a ofensa do Mahamantra Hare Krishna, cantando Mahamantra Hare Krishna, mesmo que seja com ofensa. Você não vai comer, como disse Srila Acharya Maharaj, se você fez uma ofensa e você não tira aquilo da cabeça, tente tirar aquilo da cabeça, não cometa mais aquela ofensa
e faça o serviço devocional. Sempre é o serviço devocional. A resposta de praticamente tudo é o serviço devocional correto, que o Guru orientou. E a aula de hoje, que Srila Acharya Maharaj deu para a gente, online, ao vivo, provavelmente amanhã comece a ser transcrita e postada no site oficial da missão, SS Mati Internacional. Então temos que ler essas aulas e verificar, porque a pergunta dos devotos, hoje também tiveram muitas perguntas. A pergunta dos devotos normalmente é a nossa também. Então, respondendo a Jana Vididi, a ofensa da mente também é ofensa. Em Kali Yuga, ela é menos... Tudo tem níveis, como eu falei. A ofensa pela mente, ela é menos grave, mas ela também é uma ofensa. Se você ofender, depende... por exemplo, se você ofender um devoto, como nós que somos caídos, é uma coisa. Se você ofender o Guru, um devoto puro de Deus, mesmo que seja pela mente, sem falar, é algo muito mais grave do que ofender um devoto como nós, que somos caídos. Então, temos que tomar cuidado sempre. Não temos que olhar o Guru como um Guru fidedigno, claro, porque se o Guru não for fidedigno, não temos que colaborar e aceitar as suas ações que não são relacionadas às Escrituras. Um Guru fidedigno. Então, um Guru fidedigno, não temos que olhar o lado relativo dele, temos que olhar o lado absoluto dele. Mas não sabemos quem é um Guru fidedigno. Então, por isso que temos Srila Siddhar Maharaj, ele deixou um sucessor, e Srila Govinda Maharaj deixou um sucessor. Então, eu não sei quem é fidedigno ou não, mas se o Guru falou, se o Guru indicou ele como sucessor, é um Guru fidedigno também. Somente pode conhecer um Guru fidedigno, outro Guru fidedigno. Somente podemos saber quem é um Paramahansa, somente sabe quem é um Paramahansa, outro Paramahansa. Nós não conseguimos ver isso. Mas através das atitudes, como diz Srila Govinda Maharaj, um Guru tem que ter quatro qualidades básicas. O principal do Guru, ser humilde, como Srila Govinda Maharaj, ele fala que ele é um devoto caído, mesmo Prabhupada, Swami Prabhupada, o Guru mais divulgado no mundo ocidental da Gaudiya Vaishnavismo, falou que ele é o filho querido dele, e Srila Siddhar Maharaj também. Então, e mesmo assim ele era humilde, ele falava que ele era um devoto caído. Então, as quatro qualidades básicas que o Guru tem que ter: humildade, tolerância, dar honra aos outros sem querer em troca. E também importante, mas não tanto quanto essas quatro qualidades, conhecer as Escrituras. Então, se ofendermos um Guru fidedigno, mesmo mentalmente, é muito grave. Mas a única coisa que vai libertar a gente de não fazer isso é o serviço devocional correto. Vamos voltar para a leitura. Eu disse a Srila Guru Maharaj: Maharaj, sou seu bode de sacrifício. Se o Senhor quiser cortar minha cauda, ou se o Senhor quiser cortar minha garganta, que seja feita a sua vontade. Estou pronto. Já que o Senhor está me dizendo isso, o que eu posso fazer? Estou pronto para o sacrifício. Srila Guru Maharaj imediatamente chamou Shripad Krishna Charana Prabhu e o instruiu: vá e traga o sacerdote. Depois de amanhã,
Govinda Maharaj tomará sannyasi e eu o passarei todos os encargos para ele. Eu tinha medo de ver o assento de Srila Guru Maharaj. Eu não queria ser um guru. Era inconcebível para mim, mas eu não podia ignorar. Eu sabia qual era a posição do guru, portanto eu tinha medo. Quando Srila Guru Maharaj me deu essa posição, daquele dia em diante pensei: tenho que ser humilde, tenho que ser tolerante e tenho que oferecer respeito aos outros. Essas são as primeiras qualificações que preciso. Preciso sentir que sou o servo dos servos de Guru Maharaj. Qual é o voto de sannyasi e qual é o significado da tridanda do sannyasi? O significado é: com meu corpo, minha fala e minha mente, servirei a meu guru. Estou prometendo isso e estou aceitando a tridanda de modo que, segurando-a, sempre serei lembrado de meu serviço. Então, Srila Govinda Maharaj fala sobre o sacrifício, né? Sou seu bode, é o que você quiser fazer. Se quiser cortar meu rabo, enfim, qualquer coisa, eu sou seu servo. O que Srila Siddhar Maharaj pedir, ele ia fazer. E aí ele aceitou ser guru. Então, e aí depois de 2 dias ele recebeu o sannyasi e ele recebeu a ordem de guru do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E aí, como ele diz, ele recebeu a tridanda sannyasi, além do voto de renúncia ao corpo, à mente e às palavras, não é a renúncia total, porque nosso caminho não é de renúncia total, não é Mayavadi. Nosso caminho, como eu falei outro dia, não é raspar a cabeça inteira, renunciar a tudo. É renunciar a tudo menos a Krishna, menos ao Guru. Então ele renunciou essas 3 coisas, a mente, as ações, o corpo e as palavras, para o mundo material e deixar exclusivamente essas 3 coisas para o serviço ao Guru, para o serviço a Krishna. Então ele fez o voto de usar o corpo dele para Krishna, servir Krishna, a mente dele para servir Krishna e as palavras dele para servir Krishna. Não para falar bobagem, para fazer coisas erradas com o corpo e nem em pensamentos. Então esse foi o voto que ele fez, ele aceitou. Não é fácil a posição de Guru. Srila Acharya Maharaj também diz: eu não queria ser Guru. Ele fala: eu não queria ser Guru, eu não queria ser o sucessor, mas Srila Govinda Maharaj pediu e ele aceitou. Ele fala: eu queria ser somente um discípulo verdadeiro. Essa era a ambição de Srila Acharya Maharaj, ser um discípulo autêntico, um discípulo verdadeiro. Mas Srila Govinda Maharaj colocou ele como sucessor, então ele teve que aceitar. E ele está cumprindo isso. Já tem mais de 10 anos que ele assumiu a sucessão de Srila Govinda Maharaj. Ele assumiu no dia do desaparecimento de Srila Govinda Maharaj. Esse ano fez 10 anos, tem um mês mais ou menos que foi o festival. Eu não lembro exatamente o dia, se foi dia 9, mas um mês ou 2 meses. E comemoramos aqui, mas fizemos online, porque já estávamos na quarentena. Então, ele aceitou essa ordem. E Srila Siddhar Maharaj também falou para Tapasi Maharaj, Bhuvana Mohan Prabhu, porque Srila Siddhar Maharaj, quando Bhuvana Mohan Prabhu, Tapasi Maharaj, foi pedir abrigo de Srila Siddhar Maharaj, Srila Siddhar Maharaj queria que ele fosse o guru do Brasil, montasse a missão no Brasil, ele fosse o guru. Não dar iniciação em nome de Srila Siddhar Maharaj, mas ele ser o guru. E aí ele falou: e quando que eu posso não aceitar ser guru? Porque ele também não queria ser guru, Shripad Tapasi Maharaj, Bhuvana Mohan Prabhu. E aí Srila Siddhar Maharaj falou:
quando não tiver mais nenhuma forma, aí você tem que aceitar. Se ainda tiver alguma opção de você não ser guru, não aceite. Mas se não tiver mais nenhuma forma de você rejeitar, então aceite. Srila Govinda Maharaj não tinha nem mais nenhuma forma de rejeitar, porque Srila Siddhartha Maharaj falou: se você não aceitar, eu vou abandonar o corpo. Então ele foi obrigado a aceitar, mas ele levou 30 anos para aceitar isso, a nomeação de Guru. E Sripad Tapasi Maharaj e Bhuvana Mohan Prabhu também. Ele falou: então eu não quero, como é que eu vou iniciar alguma alma sob a minha guarda, né? Ele ser o capitão do barco, como que ele ia ser o capitão do barco? Ele falou para Srila Siddhartha Maharaj: se tem alguém mais elevado do que eu, como o Senhor, como que eu vou colocar alguma alma sob o meu guarda-chuva, né, que eles falam, sob a minha orientação, se tem uma alma tão elevada como o Senhor? Eu não vou aceitar. E aí Srila Siddhartha Maharaj abriu um sorriso, porque ele gostou da resposta, é isso que ele queria ouvir. Mas aí tem que ter a humildade, porque tem muitos que querem ser guru. Srila Acharya Maharaj fala: a maioria quer ser guru, a maioria quer pregar, a maioria quer ter discípulos, receber honra, receber guirlanda. Mas Sripad Tapasi Maharaj não aceitou. E como que eu sei isso? Porque Sripad Tapasi Maharaj tinha um blog. Esse blog foi desativado porque, claro, ele abandonou o corpo há 10 anos e saiu, ninguém pagou e, na verdade, acho que ninguém tem a senha para pagar, né? Estava só com ele, mas eu copiei esse testemunho dele enquanto o blog estava no ar. Eu copiei isso e eu tenho salvo. Então, ele mesmo contando, ele fala: vocês têm que saber isso. Ele fala: vocês têm que saber isso. A minha conversa com Srila Siddhartha Maharaj. Vamos continuar a leitura, então. Dessa maneira, prometi a Srila Guru Maharaj: servirei ao Senhor com meu corpo, servirei ao Senhor com minha mente e servirei ao Senhor com minha alma. Eu darei essa punição a mim mesmo. Faço esta promessa em frente ao Senhor e em frente ao fogo de sacrifício. Isso é Tridanda Sannyasi. Sannyasi não significa ser um guru na realidade, mas significa: servirei ao Senhor com toda a minha energia. Não gastarei um momento para qualquer outro propósito. Isso é o verdadeiro sannyasi. O Srimad Bhagavatam apresenta uma descrição. Pelo serviço a Krishna e aos devotos, atravessarei por sobre o meio ambiente ilusório e juntar-me-ei ao mundo do serviço transcendental, o plano da dedicação. Devo filiar-me ali. Essa é a promessa de sannyasi e é o verdadeiro significado de sannyasi. No presente, vemos o que muitos sannyasis estão sentindo. Tomei sannyasi, agora todos vão me servir. Mas esse não é o significado de sannyasi. Em vez disso, o sannyasi deve servir a todos. Tal serviço deve ser: se alguém tentar conectar-se com a consciência de Krishna, e se eu tiver alguma semente dessa propriedade, eu tenho de dar isso a ele. Assim sendo, então primeiro devemos ver que qualquer pessoa que deseje conexão é um buscador sincero. É necessário examinar e ver se a pessoa tem sinceridade e fé. Caso contrário, dar-lhe a semente pode me destruir também. Há 10 tipos de nama parada. Um deles é que você não deve dar conselho sobre o cantar Harinama para quem não tem fé. Então, Srila Govinda Maharaj está descrevendo o voto de sannyasi. O sannyasi verdadeiro, o voto verdadeiro dele é gastar toda a energia dele
toda a energia do sannyasi com a missão, com o guru. Não com ele nem com mais nada. Gastar toda a energia que ele tem para servir o guru. O que o guru pedir, a orientação do guru, ele tem que fazer. Não seguir somente, seguir o guru. Nós também temos que fazer isso, mas o sannyasi deu um voto, ele recebeu a Tridanda Sannyasi. É muito mais, assim, o compromisso é muito maior de um sannyasi do que um devoto normal, um devoto grihasta como nós. Então ele deu a palavra para o guru, de servir, de gastar toda a energia dele para o guru, servindo Krishna. E como o Srila Govinda Maharaj também fala, ele diz no finalzinho, né? Vamos escutar de novo só o finalzinho. Eu tenho de dar isso a ele, e fé. Caso contrário... Então, ele fala que se alguém quiser a semente, se o sannyasi tiver essa possibilidade de dar a semente, e se alguém quiser essa semente, mas é o que ele diz, tem que ser sincero. Se você perceber que a pessoa tem sinceridade em querer a semente, qual a semente? A semente da trepadeira devocional. Bhakti Lata Bija. Aí você dá a semente. Se não, é uma das ofensas ao santo nome, você dar o santo nome para alguém que não tem fé, para alguém que não vai seguir apropriadamente, ou vai zombar do santo nome, enfim, você também comete uma ofensa dando para a pessoa que não tem fé, que não tem sinceridade para seguir o processo. Então temos que analisar também a pessoa antes. Foi falado numa aula de um sannyasi que não devemos dar uma Mahamantra para a pessoa assim, que não conhece nada. Temos que começar a pregar lentamente, falando que não somos o corpo, somos a alma, e gradativamente, conforme a pessoa for aceitando e tendo fé no que estamos falando, aí você pode dar o santo nome para a pessoa. Isso é uma das ofensas ao santo nome. Você dar para a pessoa que não tem fé, pessoa que vai zombar, pessoa que vai, enfim, que não vai aceitar o santo nome da forma correta. Então, mas o sannyasi, ele dá o voto dele para se dedicar exclusivamente ao Guru, a Krishna. Por isso que o sannyasi não tem contato com a família, o sannyasi não tem trabalhos extras, ele trabalha como sannyasi, ele não é um sannyasi e ele também trabalha numa empresa. Ele está exclusivo, toda a energia dele vai para Krishna, toda a energia dele vai para o Guru. Alguém tem alguma pergunta? Vamos ver se tem alguma pergunta. Não temos pergunta, vamos continuar então a leitura mais um pouco. Se sou humilde, posso dizer para um garoto: você tem que ser humilde. Mas se eu não for humilde, então de que modo ele aprenderá a humildade? Se eu não respeitar os outros, então como ele aprenderá? Portanto, quando tenho a posição de mestre, devo servir ao discípulo. Ao mesmo tempo, isso me ajudará. Isso é o principal e a vitalidade na linha da consciência de Krishna. Agora, todos temos que examinar para ver quanto progresso fizemos em nossa consciência de Krishna. É necessário de qualquer maneira fazer algum progresso.
Temos gurus muito exaltados em Srila Guru Maharaj e Srila Swami Maharaj. Ambos encontram-se na linha de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, que era muito generoso. Não podemos conceber o quanto ele era generoso. Srila Govinda Maharaj está falando como é que ele sendo um mestre, ele sendo um guru, um mestre espiritual, como que ele pode mandar um garoto ou quem for ser humilde se ele não é humilde? Ele tem que dar o exemplo. Como que um guru vai mandar o discípulo fazer Ekadashi se ele não segue Ekadashi? Como que ele vai mandar o discípulo cantar o Mahamantra se ele não canta o Mahamantra? Enfim, qualquer serviço devocional. Então o guru, ele é o Acharya. Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. O guru tem que dar o exemplo. Ele tem que fazer o que ele está pregando. Senão fica algo fácil e as pessoas percebem. Não só o guru. Quem está pregando, se a pessoa sente, se ela está fazendo aquilo que ela prega, as pessoas que estão ouvindo, elas percebem isso. Mas imagina um guru, que é o mestre espiritual. Outro dia eu comentei, né? Você vai num pneumologista, ele fala, você não pode fumar. E aí, porque você está com algum problema, enfim, no pulmão. E algum dia você chega no consultório dele e vê, e sente aquele cheiro de cigarro da boca dele. Com que moral ele vai falar para você não fumar se ele fuma? A mesma coisa do guru, só que o guru é muito mais importante ainda. Se ele falar para você fazer algo e o discípulo algum dia ver ele fazendo ao contrário, ele vai perder a credibilidade. Ele tem que dar o exemplo. O guru sempre tem que dar o exemplo para o discípulo. E é isso que Srila Govinda Maharaj está falando. E ele teve grandes gurus. Ele teve a Bhaktivedanta Swami Prabhupada como guru instrutor. Ele teve Srila Siddhar Maharaj como guru iniciador e instrutor. Então, grandes personalidades. Um dia, o seguinte incidente aconteceu. Srila Prabhupada Sarasvati Thakura queria estabelecer um centro em Londres. Ele propôs que fosse construído um albergue de estudantes onde indianos e estrangeiros pudessem ficar. Haveria, então, uma oportunidade de dar a eles algum alimento e alguma chance de pregar a eles sobre a consciência de Krishna de maneira muito sóbria. Através disso, poderíamos ganhar alguns amigos do meio estudantil de Londres. Srila Prabhupada expressou que, se necessário, poderíamos servir a eles o seu próprio tipo de comida, carne, de um restaurante. O principal era que eles viessem e que tentassem entender nossa concepção. Seu ponto de vista era que se fizéssemos uma grande casa de estudantes, onde talvez uns 1000 pudessem ficar, se 10 aderissem à linha da consciência de Krishna, nós nos sentiríamos bem-sucedidos. Por quê? Porque é algo muito raro chegar à linha da consciência de Krishna. Sua proposta era de que, deste modo, os mais jovens sentiriam alguma atração pela consciência de Krishna, e para isso ele estava pronto a abrir mão de nosso prestígio. Srila Guru Maharaj vinha de uma famosa família Brahmane, muito exaltada por toda a Índia, e anteriormente ele era muito apegado aos padrões bramínicos. Quando Srila Prabhupada Sarasvati Thakura mencionou a possibilidade de servir carne, Srila Guru Maharaj estava sentado próximo e disse: "Ó Srila Prabhupada, perderemos nosso prestígio se providenciarmos a comida não vegetariana trazida de um restaurante." Srila Prabhupada Sarasvati Thakura replicou: "Nós serviremos a todos comida vegetariana, mas se alguém não puder tolerar apenas comida vegetariana,
tentaremos servir de acordo com a necessidade deles. Srila Guru Maharaj disse: somos Vaishnavas. Se fizermos isso, abusarão de nossa missão, o que não será bom. Srila Prabhupada Sarasvati Thakura respondeu: há 1000 nascimentos atrás, eu considerei este ponto e decidi que seria assim. Então, Srila Prabhupada Sarasvati Thakura disse alguma coisa. Após ouvi-lo, a concepção de Srila Guru Maharaj ficou muito clara. Você deve estar sempre dentro de Vaikuntha Vritti. Seu humor deve ser sempre o pleno humor de serviço. Então você pode ser qualquer coisa no serviço a Krishna. Srila Govinda Maharaj está contando sobre Srila Bhaktisiddhanta, o guru de Srila Siddhar Maharaj, que ele queria fazer em Londres, né, um albergue, um espaço para 100 jovens. E claro que a comida seria vegetariana, mas se tivesse alguém que não suportasse isso, ele seria servido carne também, para que no início as pessoas escutassem sobre a consciência de Krishna. E se desses 100, 10 aderissem à consciência de Krishna, através da limpeza da alma, seguindo o processo, claro que no futuro eles iriam parar de comer carne, mas isso foi um artifício que Srila Bhaktisiddhanta pensou em fazer para trazer as pessoas para a consciência de Krishna. Então, Srila Govinda Maharaj também ele tinha essa tempo, lugar e circunstância. Isso é importante, adaptar tempo, lugar e circunstância a tudo. E ele permitiu várias centros, vários locais no mundo onde tivesse comércio junto com o templo, yoga, hatha yoga, restaurante junto, ele permitiu isso, mas em alguns lugares ele não quis. E o Templo de São Paulo é um exemplo disso. Eu tenho gravado Tapasya Maharaj Bhuvana Mohan falando que Srila Govinda Maharaj pediu: eu quero um templo sem mistura em São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Eu quero um templo sem mistura, sem yoga e sem restaurante. Essas são as palavras. Se alguém quiser escutar essa parte da aula que Bhuvana Mohan, na época, Shripad Tapasya Maharaj falou, no canal do YouTube, além desse vídeo que tem a construção do templo, mostrando desde a demolição da casa até há uns 3 anos atrás como estava o templo, 2 anos atrás como estava o templo, é o primeiro vídeo, segundo vídeo, Bhuvana Mohan Prabhu, Shripad Tapasya Maharaj falando sobre essa conversa com Srila Govinda Maharaj. E depois também tem as aulas, todas as aulas que estão sendo gravadas aqui no templo. Mas, como eu estava falando, Srila Govinda Maharaj pediu para ele, falou: faça um centro, faça um templo em São Paulo sem comércio, sem yoga, sem restaurante, sem nenhum tipo de comércio. E nós estamos tentando seguir isso aqui, estamos fazendo isso, por enquanto está dando certo. Não pagamos aluguel, porque a grande dificuldade das outras missões o Sri Chaitanya Sarasvati Mati é a única missão em São Paulo que tem prédio próprio, que não paga aluguel. Então, Srila Govinda Maharaj ele pediu isso para Sripad Tapasya Maharaj e Bhuvana Mohan Prabhu na época, e o arranjo foi feito, porque não pagamos aluguel aqui no templo. Se fôssemos pagar aluguel, realmente seria muito difícil manter um templo com aluguel, porque o aluguel em São Paulo é muito caro e não tenho muita ideia de quanto seria um aluguel aqui no local que estamos aqui agora, desse tamanho, mas em torno de 3 mil reais no mínimo. Então, pelos imóveis que tem para alugar aqui próximo. Então, realmente seria muito difícil pagar 3 mil reais, mais água, mais luz, mais, enfim, internet e tudo mais.
E o arranjo foi feito porque Srila Govinda Maharaj queria dessa forma, e Tapasi Maharaj, Sripad Tapasi Maharaj também fala, se o Guru pediu, vai acontecer, ele fala. Da forma que o Guru quer, vai acontecer, porque é a vontade do Guru. Não é a nossa vontade, é a vontade do Guru. E a vontade do Guru é a vontade de Krishna. Então, nós temos essa boa fortuna de não precisar vender prachada, porque a nossa missão não vende prachada. A concepção de Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Acharya Maharaj, não podemos vender algo que não é nosso. Prachada é a misericórdia de Deus. A comida vai para o altar, como carboidrato, proteína e gordura, enfim, sais minerais e vitaminas e os elementos materiais. E ela volta não como elemento material, ela volta como prachada, como misericórdia de Deus. Deus provou. Então, não podemos vender a misericórdia de Deus. Isso é a concepção da nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, nós não precisamos fazer isso, não precisamos dividir o espaço nosso aqui. O nosso espaço no Templo de São Paulo é somente Bhakti Yoga, não temos Hatha Yoga, não temos massagem, não temos nenhum outro tipo de atividade, exclusivamente Bhakti Yoga. E já vai fazer 3 anos que inauguramos oficialmente o templo. Foi no Ratha Yatra, Festival de Ratha Yatra. E estamos mantendo dessa forma o templo somente com doações. E os devotos estão mantendo o templo. Agora tem devotos que estão comprando flores para as deidades. Ficamos muito tempo sem flores para as deidades, mas agora os devotos estão comprando e as deidades devem estar felizes de receber flores todos os dias. Isso é importante, é uma forma, todo serviço devocional é uma forma de nos conectar com Deus. Deus não precisa de flor, Ele tem todas as flores do universo material e do mundo transcendental. Ele tem todas as flores, ele tem toda a comida dos 3 mundos e do mundo transcendental. Ele tem tudo, mas ele deu essa oportunidade para nós de oferecer comida para ele, oferecer água, oferecer flores. E tudo isso tem um custo. Então, os devotos que estão colaborando estão fazendo serviço devocional. A energia que eles têm, que eles gastaram, mesmo sendo grihastas, né, não são sannyasis, como foi falado, o sannyasi dá toda a energia dele para a missão, para a pregação, enfim. Mas o grihasta também pode dar uma parte da energia que ele gastou no emprego para não produzir karma. Se ele der a energia que ele gastou trabalhando materialmente para o templo, para comprar flor, para comprar algo que o templo precisa, para pagar alguma conta, ele está dando essa energia que volta na forma de dinheiro para ele está oferecendo para o templo, ele está oferecendo para Deus, ele está oferecendo para a missão. Então é uma forma de serviço devocional. Outro dia me perguntaram, mas se eu trabalho 10 horas por dia, 8 horas por dia, como é que eu posso fazer serviço devocional? Se você doar um pouco dessa troca que você fez com a empresa ou onde você trabalha, você dá a tua energia, você recebe energia na forma de dinheiro. Se você der essa energia para comprar algo para o templo ou comprar algo para o templo, você está fazendo serviço devocional mesmo trabalhando materialmente naquele local. Como diz Srila Acharya Maharaj, se você der 10% ou 5%, ou quanto for, da sua energia, do resultado da sua energia para a missão, para o templo, você terá 5%, 10%, de acordo com o que você doou, você terá isso daí na forma de mérito espiritual, não de karma. Porque se você usar o dinheiro para o desfrute próprio ou para outra coisa que não for para a missão, para Krishna, você produzirá karma.
Então, uma forma de não produzir karma é oferecer esse dinheiro para Deus. E, na verdade, uma concepção mais profunda que uma devota que serviu está servindo há 30 anos na missão, mas servindo realmente. Ela não está 30 anos na missão, enfim, como nós fazemos, servindo muito pouco. Ela serve realmente, ela está totalmente entregue à missão há 30 anos. E ela mora agora nos Estados Unidos, ela é brasileira, e ela falou que o dinheiro que ela estava doando para o templo, ela não estava doando nada, ela estava só devolvendo o que é de Krishna. Olha a concepção dela. Ela falou, o dinheiro não é meu, o dinheiro é de Krishna. Se eu usar ele para o meu desfrute, para o meu bem-estar, para viver num conforto melhor, eu estarei produzindo karma. O dinheiro todo é de Krishna. Então eu estou devolvendo para Krishna, doando para o templo. Essa é a concepção de uma devota que serviu 30 anos. Servindo sem estar morando com a família. Servindo na Índia, depois indo para os Estados Unidos, morando no templo, servindo as deidades. E ela compreendeu, a Minaya descendeu para ela, que nada é dela. Se ela usar para ela o dinheiro que ela ganhou, ela produzirá karma. Se ela usar o dinheiro para a consciência de Krishna, para a missão, ela ganhará mérito espiritual. Então essa é a concepção correta, mas é muito difícil ter essa concepção. Por quê? Porque estamos com uma nuvem muito grande de Maya na nossa alma. E a única forma de limparmos a alma é fazer serviço. Como o Guru pediu para ela, Srila Govinda Maharaj, ele pediu para ela foi para a Índia, na verdade, ela conheceu o Sripad Tapas Maharaj, Bhuvana Mohan Prabhu na época, e aí ela falou, quero me render à missão, quero me render. Aí, na época, há 30 anos atrás, Sripad Tapas Maharaj falou, no Brasil isso não é possível. A rendição total no Brasil não é possível. Ele falou, então vá para a Índia, fale com o Guru e fale que você quer se render totalmente a Krishna. E ela foi para a Índia. Ela tinha um bom emprego aqui, ela trabalhava em multinacionais, várias multinacionais ela trabalhou. Ela era secretária, falava 3 idiomas, fala 3 idiomas. Hoje não sei se fala mais, mas ela fala fluentemente o italiano, porque ela é italiana, o português e o inglês. E aí ela foi para a Índia e falou para Srila Govinda Maharaj, eu quero me entregar, o que o senhor pedir eu vou fazer. E aí alguns devotos falaram, manda ela para tal lugar, manda para tal lugar. E aí Srila Govinda Maharaj, Gurudeva, falou, não, você vai para os Estados Unidos, você vai fazer coleta para a missão. E no início ela ia nos Estados Unidos, como hoje, não sei se ainda tem isso, mas emplacamento de carro, colocar placa nos carros, no Detran aqui de São Paulo, né? Deve ter isso ainda. E aí tinha aquela fila, e aí ela ficava pedindo de um por um. Depois ela conseguiu no aeroporto. Ela foi para o aeroporto dos Estados Unidos e ela começou a coletar no aeroporto por muitos e muitos e muitos anos, quase 30 anos. Ela serviu a missão coletando e ela dava tudo para a missão. Não era nada para ela, tudo para a missão. E aí o aeroporto agora não é permitido mais, então ela vive no templo, ela adora a deidade, ela cozinha para a deidade alguns dias, ela adora a deidade, ela é pujari da deidade, enfim, ela continua na coleta. Então a Minaya descendeu para ela, a verdade descendeu para ela. Através do quê? Do serviço puro ao Guru, do serviço ao Guru. O que o Guru pediu ela está fazendo até hoje, 30 anos, é uma senhorinha. Eu não sei a idade exata dela, mas ela é uma senhora e ela serve com muito amor. E quando ela vem aqui, uma vez por ano, ela vem visitar seus pais, que têm 90 e poucos anos, o pai e a mãe, 93, 94 anos, estão encarnados ainda. E ela vem visitá-los, porque eles já têm problemas de saúde, uma vez por ano ela vem. E ela faz questão de vir no templo. E quando ela começa a falar e dar aula, todo mundo fica encantado com ela dando aula. Por quê? Porque ela tem algo especial.
ela tem algo especial, ela serviu durante muitos anos, ela tem a alma limpa, a alma deve estar cada vez mais limpa, porque ela continua no serviço. E quando você escuta uma aula de uma pessoa assim, ela não recita slokas em sânscrito, ela não recita slokas em bengali, ela não fica falando vários lilas, ela sabe alguns lilas de Krishna, alguns passatempos, mas ela tem o essencial. Ela tem a misericórdia de Srila Govinda Maharaj, ela tem a misericórdia do Guru, e isso é importante. Como o Srila Acharya Maharaj diz, as gopis não são eruditas, as gopis, as principais devotas de Krishna, não sabem as escrituras, porque no mundo transcendental também tem escritura. É dito que o Mahabharata lá tem muito mais versos do que aqui no mundo material. E as gopis não sabem nada de escritura. O foco delas não é esse. O foco delas é servir Krishna. Temos algumas perguntas aqui. Eu só contei a história dessa devota porque eu acho importante a gente saber que existem pessoas assim. Existem pessoas na nossa missão que são dessa forma, se dedicam exclusivamente à missão. E ela não usa roupa açafrão, laranja, não. Ela usa roupa branca, branca. Ela usa roupa devocional de mulher. Ela não é brahmacharini. Mas não importa a cor da roupa, o que importa é a devoção, o nível de devoção. A cor da roupa não significa que a pessoa seja renunciada. Também pode ser, mas não significa isso. Bom, vamos ver as perguntas. Pergunta da Alessandra. Eu encontrei por sorte os devotos. Significa que em alguma vida passada minha alma teve contato com o mundo espiritual? Então, Alessandra, vamos por partes. A sorte não existe. Se você encontrou os devotos, é por mérito espiritual, sukriti, mas não no mundo espiritual. Nós nunca tivemos no mundo espiritual. Nós, que eu digo nossa alma, porque nós somos a alma. Se nós estivéssemos no mundo espiritual, se algum dia estivéssemos em Vaikunta, no mundo transcendental, nunca estaríamos aqui, nunca voltaremos. Quem atingir, a alma que atingir o mundo transcendental, nunca voltará para o mundo material. Com exceção das almas Nitya Diva. Srila Siddhar Maharaj explica isso. As almas que são associadas a Krishna, as almas que vêm na forma de Guru. Guru fidedigno. Krishna manda essas almas para nos orientar. E os associados dele, mas nós não. Nós nunca estivemos no mundo transcendental. O que nós fizemos para ter Sukriti, não sabemos. Mas alguma coisa fizemos nas vidas anteriores para ter o encontro dos devotos Gaudiya Vaishnava. Isso é uma aula de Srila Acharya Maharaj. Ele fala para todos que estão ouvindo, todos vocês têm um pouco de fé. Para você estar aqui, você já teve um contato anterior com essa filosofia, com a consciência de Krishna. Não sabemos o que, poderemos, na vida anterior, poderíamos ser um grão de arroz que foi oferecido para Deus no altar. Poderíamos ser qualquer coisa que foi para o altar, qualquer serviço a Deus, no altar ou no Guru, ou servimos o Guru, de alguma forma tivemos um contato com Krishna, com a consciência de Krishna. Então estamos agora nessa vida seguindo esse caminho. Depende do contato, da quantidade de contatos. Se já fomos devotos à vida anterior, não sabemos se já fomos devotos de Krishna na vida anterior. Então nada é perdido. Se tivermos o contato agora com devotos, como hoje tivemos a aula de um devoto puro, qualquer pessoa que assistiu a aula de Srila Acharya Maharaj, um devoto puro de Deus hoje, nem que seja 10 segundos,
teve algum contato com a consciência de Krishna nas vidas anteriores. Senão não teria essa misericórdia de vê-lo, de receber o darshan dele, de vê-lo na TV não, no Zoom, no canal Zoom. Se não tivéssemos em contato, não escutaremos a voz dele, a aula dele, Harikata dele. Não importa que se a pessoa não entenda o inglês que ele fala, não importa, a alma entende. Só de vê-lo já é alguma coisa. O darshan da deidade, só de ver a deidade, você já tem o benefício. Então, não é sorte. Na vida nada é sorte. Tudo, se você tem uma vida boa materialmente, é karma bom. Se você tem uma vida ruim materialmente, é karma ruim. Se você tem um avanço espiritual nessa vida, conhecer devotos, conhecer um guru fidedigno, isso daí é mérito espiritual. Nada é por acaso, nada é sorte. Não existe sorte. São tudo ações que fizemos nas vidas anteriores. Deixa eu ver se eu respondi tudo que você perguntou. Você fala de contato com o mundo espiritual. Não sei o que você quis dizer com isso, mas não o mundo espiritual vai conta, né? Algum contato com a consciência de Krishna, sim. Se você quis falar isso, claro, algum contato com essa filosofia, com a consciência de Krishna você teve, com algum devoto elevado, enfim, alguma coisa. Não sabemos porque nós somos infinitesimais, mas para ter isso, tivemos algum contato, com certeza. Nada é por acaso. Alguém tem mais alguma pergunta? Se tiverem mais alguma pergunta sobre o que foi falado, Srila Govinda Maharaj hoje falou sobre o sannyasi, sobre ele receber guru, né? A posição de guru, enfim, ele abordou esses temas hoje, sobre humildade, né? Ele falou sobre a humildade, temos que ser muito humildes, mas não basta termos, né? Enquanto alguém faz alguma pergunta, se tiver, eu vou comentar também o que Srilacharya Maharaj fala. Não basta nós termos um guru fidedigno, recebermos a semente da trepadeira devocional. Isso só não basta. Claro que é uma coisa, assim, uma misericórdia tremenda, né, de Krishna. Nós termos contato com uma alma pura, um guru fidedigno. Mas isso só não basta. Temos que honrar a iniciação do guru, quem está iniciado. Temos que honrar a iniciação de um devoto puro. E como que podemos honrar? Seguir o que o guru nos orienta. Se não conseguimos seguir tudo que o guru nos orienta, temos que saber que aquilo é o ideal para seguirmos. No momento podemos não conseguir, claro. Mas eu não consigo cantar 16 rondas por dia, eu não consigo seguir corretamente os 4 princípios, eu não consigo cantar 5 canções de manhã, 5 canções à noite, eu não consigo ler a escritura todos os dias, eu não consigo fazer tudo isso todos os dias. Não importa, mas temos que ter em mente que essa é a prática correta. Se não estamos seguindo as orientações do guru, estamos dificultando a nossa vida devocional, o avanço devocional. Se não seguimos os 4 princípios, os 5 princípios, na verdade, estamos com uma amarra, estamos com uma âncora. Cantamos o Santo Nome, estamos remando no barco, mas não saímos do lugar. Se saímos é muito pouco. Por quê? Porque temos uma âncora. Então, temos que aceitar o que é favorável à devoção. E o que é favorável à devoção? O que o Guru orienta. O que o Guru orienta é favorável à devoção. E rejeitar o desfavorável. Srilacharya Maharaj fala, não basta somente aceitar o favorável. Temos que rejeitar o desfavorável. O que é desfavorável? Ofensa, qualquer tipo de ofensa. Srilacharya Maharaj hoje falou sobre ofensas. Qualquer tipo de ofensa é desfavorável. Não cantar o santo nome é desfavorável.
não seguir Ekadashi desfavorável, não fazer os jejuns nos dias sagrados que o calendário fala que temos que fazer, tudo isso é desfavorável. Não ler as escrituras, a aula do guru, tudo isso é desfavorável. Ah, mas eu não consigo ainda. Tudo bem, você não consegue, mas você tem que ter em mente que você algum dia tem que conseguir. E como que você vai conseguir? Fazendo serviço devocional, praticando. A única forma de conseguir é praticar. Sadhana diário. Se não tiver sadhana diário, a semente, mesmo que ela já brotou e já está crescendo a árvore da trepadeira devocional, a árvore pode morrer. Se não regarmos, ficarmos muito tempo sem fazer a vida devocional, a árvore pode morrer. Então temos que tomar cuidado com isso, temos que fazer a vida devocional, não só receber a iniciação de um guru fidedigno, mas seguir o que ele fala. Regar todos os dias a raiz. Todos os dias temos que regar a trepadeira devocional. Se ninguém tiver mais alguma pergunta, podemos cantar então o Nama Sankirtan, Hari Harai, e aí encerraremos a aula. Ou se alguém tiver alguma pergunta e lembrar agora e digitar, podemos responder depois da canção. Então, estamos encerrando mais um programa. Esse domingo tivemos 2 programas e um programa muito auspicioso com o Darshan, com a aula de Srila Bhaktinirmal Acharya Maharaj, ao vivo. E não sei se teremos isso todos os domingos, mas uma devota pediu para ele ter isso todos os domingos. E vamos torcer para que tenhamos essa graça, essa misericórdia dele, de ouvi-lo e vê-lo todos os domingos. E sempre que possível faremos os 2 programas, tanto de manhã como à noite. Dandavat Pranam a todos, minhas reverências e uma boa noite. E só para comentar, para terminar, que eu lembrei de falar isso durante a aula, eu esqueci. Eu lembrei hoje, né? Mas eu esqueci de falar durante a aula. Que hoje é Dia das Mães, então não há problema nenhum em termos uma família, em ser as mulheres que são mães, não há problema nenhum, e Srila Acharya Maharaj fala isso, mas temos que fazer uma família de Krishna. Temos que fazer uma família na consciência de Krishna, colocar os filhos na consciência de Krishna, termos uma família de Krishna. E não somente termos uma família mundana, mas gradativamente temos que fazer o possível para criar os filhos na consciência de Krishna e dar isso que é tão maravilhoso para eles, porque a mãe ama tanto o filho, mas a mãe tem que dar algo para a alma do filho também, não só para o corpo do filho. Então, parabéns às mães e que elas gradativamente vão introduzindo a consciência de Krishna em seus filhos. Dandavat Pranam a todos, uma boa noite e até amanhã às 19 horas.